Vai lá, Legal, Felipe. legal. Obrigado, Kelly, Johan, os colegas da Cadebio. Antes de mais nada, deixa eu até compartilhar aqui a apresentação. Felipe, eu vou fazer uma fala sobre você rapidinho, tá? Rapaz, Por que, na verdade, o Felipe me inspirou, assim, esse diálogo sobre a arte, a poesia, sobre a estética, porque eu acho que o Felipe traz esse tempero de uma maneira muito bonita e temos muito que aprender com ele. É isso. Obrigada tô obrigada por feliz. você ter aceitado esse convite. Nossa, eu tentei de todo jeito para vocês desconvidarem, né? Ainda mais depois de toda essa abertura sua, Kelly. Quero agradecer a Cadebio e em especial e também a Kelly e o Ricardo, né? Que mais diretamente me chamaram para esse momento. E assim, eu tentei contra-argumentar, né? Era a partir da experiência com os vídeos, né? Que eu venho elaborando para mostrar um pouco da ferramenta. E aí eu tentei contra-argumentar de todas as formas, né? Ainda não sei se está bom, ainda não sei nem se é legal, aquela coisa toda, mas eles é, me fizeram acreditar que poderia ser possível, né? Apresentar isso para vocês. E aí eu estou apresentando para professores, né? Então, pessoas com quem eu tenho muito respeito, são referências. Então, eu pensava que teríamos a turma tão pequena, mas acho que vocês todos vieram. Então, agradecer aí a presença de todos e falar para vocês que é um relato de experiência, né? Então, eu trago aqui um pouco dessa reflexão, né? Principalmente com a Kelly, a gente conversou. Inicialmente éramos para falar só sobre os vídeos animação, né? Vídeos, animação. Depois eu vejo qual é o plural disso, para falar sobre isso com vocês. E aí a Kelly trouxe um pouco disso, né, desse resgate, mostrar como é que eu cheguei na videoanimação, né? E aí, a partir dessa conversa com ela, eu tomei a liberdade, então, de fazer uma apresentação que aí mostra desde, né, meu caminhar ao longo da minha trajetória dentro do IBAMA e no ICMBio, de como essa preocupação com a forma, com os materiais de comunicação, com o design da informação, digamos assim, o cuidado, né, sempre permeou um pouco das minhas preocupações pessoais, né, muito mais de feeling do que de conteúdo teórico, né, de tudo esse arcabouço que a Kelly trouxe um pouquinho aqui para a gente nesse início, mas tem um pouco disso também. E, enfim, então mostrar para vocês esse relato de experiência, né, que fala que tem o compromisso de trabalhar um pouquinho com vocês sobre as ferramentas de educação e comunicação para gestão e formação de servidores. O roteiro que a gente vai fazer desse relato, temos o primeiro passo, né, que é um pouco desse histórico da atuação do servidor, no caso eu, né, a partir do olhar para as linguagens e ferramentas de comunicação trabalhadas ao longo da minha trajetória, né, no IBAMA ICMBio, como eu falei. O segundo passo, aproximadamente 20 minutos, né, que eu vou tratar isso. O segundo passo seria uma videoaula. Rapidamente, na verdade, videoaula não. Eu até gravei uma aula, mas não ficou bom. Então, eu vou fazer aqui meio ao vivo para vocês, apresentando algumas funcionalidades básicas do programa de animação que eu trabalho, que é o Video Scribe. Então, só para dar um gostinho para vocês, quem sabe desmistificar e incentivar que outros colegas venham para experimentem também. E depois, né, mais ou menos uns 15 minutos, e depois a gente vai falar sobre a reflexão sobre o vídeo animação como ferramenta educativa. E aí é uma fala já que se mistura com a fala do Ricardo, tá ok? Lá no final, esse terceiro passo. Vamos para frente, então? Mais ou menos uns 15 minutos, como colocado lá. Apresentação. Então, conheço muitos de vocês, mas para quem não conhece, meu nome é Felipe Cruz Mendonça, eu sou geógrafo de formação. Rapidinho, Felipe. Sou geógrafo de formação e, enfim, sou oriundo do primeiro concurso do IBAMA, né? Lá em 2002, entrei no ICMBio, no IBAMA em 2003, lá na Superintendência de Rio Branco, no Acre. E
uma das primeiras experiências que eu tive, né? Trabalhei inicialmente no controle madeireiro, Sismad, o pessoal das antigas aí vai lembrar disso tudo. A TPF, essas coisas todas, mas uma das primeiras experiências, logo já no início de 2004, eu comecei a trabalhar com as unidades de conservação, no núcleo de unidades de conservação. Então, rapidamente, pessoal. Educação humanizante. Em tempos de pandemia. Pessoal, desculpa, viu? Voltando, então. Enfim, desde 2004 trabalhando no núcleo de unidade de conservação lá no IBAMA e trabalhando com as unidades de lá, né? Eu tive uma experiência muito marcante lá, logo em 2004, que foi dentro do... Vocês estão me vendo, pessoal? Vocês estão vendo aí? Tá. Sim, Felipe, tá. Apresentação Tudo e certo. você é normal. Ok. Certo. Então, a primeira aula, né, que eu chamo de formação, que foi uma experiência que eu tive de 2004 a 2010 como gestor da reserva extrativista Arapixi, né? Que é uma unidade, uma reserva extrativista que fica ali em Boca do Acre, na fronteira do Amazonas com o Acre, e aonde eu tive o prazer de trabalhar no processo de criação em 2004 e a partir de 2006 também ser um dos chefes, né? O primeiro chefe da unidade, gestor da unidade até 2010. Né? Então é uma unidade muito rica, que eu aprendi muito, onde tive o prazer de conhecer seu Pedro, Dona Graça, família do Manuel, a comunidade, as pessoas da comunidade de São José, as crianças da comunidade de São José, né? O Tota, o pessoal do Garapé Extrema, o seu Manduca, o seu Belarmino, lá do Maracaju, o seu Raimundo Rocha, um dos que lutaram muito pela reserva, né? A dona Deolinda, já falecida, alguns colegas aqui já falecidos, né? Mas, enfim, são pessoas que representaram muito nessa minha formação. E a turma da família do seu França, né? Então, qual era o desafio da gestão nesse início, né? Qual era o desafio do ponto de vista, aí eu falo para vocês também do ponto de vista dessa questão da educação e formação para a gestão, né? Então, o desafio é, como todo início de reserva, né? A criação e o início da gestão da reserva com o desafio de estabelecer uma relação de confiança com as famílias, né, beneficiárias, e instituir os instrumentos de gestão da unidade. E essa caminhada, ela, desde o início, ela trazia muita preocupação, né, nesses momentos de reunião, tratando de assuntos como plano de manejo, plano de utilização, CCDRU, Conselho Deliberativo, né, direitos e deveres dos beneficiários, sobre políticas públicas, associativismo, enfim, fortalecimento comunitário, tudo. Eu sempre me perguntava, né, será que eles estão entendendo o que estamos falando, né, o que está passando? Então, desde esse início, eu sempre me atentava para isso, para ver se de fato estavam sendo entendidos, né, por essas famílias com qual a gente tinha que trabalhar nesse momento. E desde o início, pessoal, as ferramentas participativas de gestão, de construção, sempre tiveram muito sentido para mim. Começaram a fazer muito sentido. Então, eu trago aqui alguns exemplos de ferramentas participativas que a gente trabalhou lá, né? Buscando outras formas de aprendizagem, de construção com essas famílias. Né? O mapa falado, que ajudou a gente a pensar o zoneamento, os acordos de pesca, a proposta de ampliação da reserva, né? Esse mapa, inclusive, que está... Opa, perdão. Deixa eu ver aqui. Acho que eu fui para frente. O que eu faço? Tem alguma... deixa eu voltar lá. Esse mapa, estão vendo, né? Esse mapa que, inclusive, foi um mapa muito importante para a gestão, que foi a partir desse mapa que a gente identificou vários problemas, né?
com relação à localização das colocações. Oi, não está projetando. Ah, não? Não está compartilhado. Deixa eu colocar aqui. Agora sim? Ok. Sim. Enfim, então foi a partir, inclusive, desse mapa falado que a gente conseguiu identificar vários problemas, né, do processo de criação, que muitas colocações não ficaram dentro dos limites da reserva, enfim, toda uma problemática lá que envolvia INCRA, tudo isso, esse mapa, né, que nos ajudou, a gente foi nessas colocações, ao conversar com os moradores, a gente identificou vários gargalos ali, né, para a gestão. Então também tinha matriz de causas e responsabilidades. Isso tudo já no contexto de elaboração do diagnóstico socioeconômico, né, para a construção, para a formação do conselho e do plano de manejo, tá bom? Então a gente trabalhou aqui também as responsabilidades dos moradores, da associação, do ICMBio, enfim, vários papéis, foram rodas de conversas muito ricas, né? O diagrama de Venn também para pensar a participação dos membros no conselho, dos membros no conselho deliberativo, né, que também foi criado. E aí foi um momento muito rico também de parcerias, né? Então a gente teve uma equipe de consultores que nos ajudou a fazer o conselho e o plano de manejo. Destaco aqui a Valéria Vasconcelos, Cristiano Tcherno, Jefferson Camarão, Raquel, enfim, são pessoas foram muito ricas, né, nesse processo. A gente deu muita sorte nessa equipe de instrutores com quem aprendi muito. E outros colegas também que aprendi muito nesse período, né? Claudinha, Jerônimo, a Mônia, né? A onipresente Mônia já estava aí, né? Também experimentando lá o Arapixi. Pouco depois, né, o Luiz Felipe, a Cláudia Rios chegando lá também em Boca do Acre. Então, enfim, falta outros colegas aí, mas deixo aqui minha homenagem a eles, com quem nesse início de trajetória na gestão das unidades diretamente aprendi bastante. Então, fruto dessa experiência da reserva da Ipixi, a gente elaborou 2 materiais que eu queria trazer para vocês como exemplos muito bacanas que eu tenho muito carinho por essas propostas. Essa é a cartilha socioeconômica que a gente fez, né, de todo aquele resultado, de todo aquele trabalho de campo, rodas de conversa, ferramentas participativas, tudo. A gente quis transformar aquele resultado numa linguagem mais próxima deles, né? Então, e aí foi que a gente criou essa cartilha, né? A Reserva Extrativista Arapixi, Histórias e Lutas de um Povo. Então, essa era uma material de divulgação e educação da unidade. Eu vou pedir para a Kelly, inclusive, colocar aí no chat o link, se vocês quiserem acessar depois, né? Essa é a nossa cartilha que a gente tentou traduzir um pouco dos resultados socioeconômicos, né? Só para vocês terem uma ideia, algumas páginas, né? A gente traduziu os resultados para a literatura de cordel, para a poesia de cordel. Acho que talvez alguns de vocês saibam, né? Então, que às vezes eu brinco, né? De fazer cordel, tudo. E foi justamente com a experiência com essas famílias que eles trabalhavam, eles brincavam muito com essa questão de cordel, que eu aprendi com eles. Então, e aí comecei a brincar, a gente começou a brincar, né? Junto com o consultor, né? Principalmente o Cristiano Tcherno, a gente começou a construir então. Então, por exemplo, né? E agora eu vou falar sobre a população, tem adulto e criança e também o ancião. Aqui, 30 entre 100 são adultos, meu irmão. Então, a gente traz aqui a pirâmide etária, tentando dialogar com eles, né? Essa cartilha virou material didático, inclusive nas escolas lá da reserva, né? Enfim, um pouco da história deles, né? Mostra um pouco de como eles chegaram ali, como foi a história das pessoas que vieram para aquela região, né? Então, tudo isso traduzido em cordel. Depois vocês dão uma olhada aí, que, enfim, é um material que a gente teve muito orgulho de fazer. Contamos com algum recurso, né?
Na época, como que era a CGESAN antes? Como é que chamava? Lá na época do IBAMA. Enfim, era a Érica Pinto, que querida, ajudou a gente a achar recursos para isso. Tinha o ARPA também, com quem a gente trabalhou um pouco desses resultados. Então, tá aí um material bacana que até hoje é uma referência para. E aí, um pouco, eu vendo essas fotos, né, para fazer essa apresentação, que me deixou muito saudoso, e vendo essas fotos, eu vi essas daí, que a gente trabalhando de computador lá, e uma fala do seu gesto, que mostra como que a gente, como que é isso para nós hoje, né? Como que essa questão do computador e o conhecimento tradicional, como é o olhar deles para isso, né? Aí ele falou algo assim, aí o cabra diz, eu não sei de nada, quando vê o homem, ó, computador. A bicha vem, coitada, as mãos tudo calejado, os pés dão um dedo de couro de andar descalça e trabalhar no roçado, e eu não sei de nada? Como que não sabe? Uma pessoa dessa com 30 e tantos anos de casado, sendo mãe, se não tem uma luta, uma história longa para contar. Então isso para mim foi muito marcante nessa época, então que mostra também um pouco desse cuidado, né? Enfim. Um outro material também que a gente fez lá na época também foi o documentário, né? Das margens da história às margens do Purus, vida e resistência na reserva extrativista Arapixi. Toda viagem que a gente fazia para a reserva, a gente fazia filmes, né? Naquela época ainda não tinha esses celulares, né? Mas era com aquelas máquinas Sony que a gente tinha, então era muito rico, era muito bacana. No final das contas, contando aí com o Cristiano Tierno, um cara muito sensível para essas questões de artes visuais e poesia. Eles também gravaram, né, no processo também, a gente gravou muito material no processo de diagnóstico socioeconômico. A gente tinha mais de 10 horas de vídeo. E ao ver aquele material, de fazer a decupagem daquele material, a gente viu que a gente tinha uma história ali para contar. Era justamente a história da ocupação da Amazônia, mas a partir do olhar desses moradores. Então a gente fez aí um documentário de 22 minutos, né, transformamos todo esse material em 22 minutos e enfim, é um documentário que traz muito essa riqueza, né, do saber tradicional, a luta, né, contra o seringalista, enfim, toda a luta dessas pessoas com quem a gente trabalha numa reserva extrativista. Então, a Kelly também está colocando aí no chat o link, se vocês quiserem ver também esse documentário, está no YouTube, enfim, foi muito bacana. Então, esses dois materiais nessa primeira aula, né? A segunda aula que eu estou chamando, um segundo momento, né, da minha trajetória foi dentro da coordenação de educação e gestão participativa, né, que eu tive o prazer de estar à frente, né, nesse momento entre 2010 e 2013. E foi um momento que eu chamo de segunda aula, né? Se a primeira aula foi de formação mesmo, de estar ali, e essa segunda aula foi de consolidação, né? No sentido de que muita coisa do que a gente foi construindo ao longo da trajetória no Acre, na Reserva Arapixi, a gente foi transformando isso em outros materiais e aí um momento de muita riqueza também, onde o desafio de gestão era dotar as unidades de conservação com seus conselhos gestores, né? Formação de conselheiros e formar servidores em educação ambiental e gestão participativa para atuarem na gestão ambiental pública. E aí o processo do ciclo de gestão participativa, e do ciclo, né? Depois que hoje chama de ciclo de gestão socioambiental, onde integrou a gestão participativa, educação ambiental e a gestão de conflitos, foi basilar, assim, eu diria, na minha formação dentro da casa, né? Então, é uma experiência que eu julgo das mais interessantes, né, nessa minha caminhada dentro do ICMBio, né, onde eu tive o prazer de estar desde o início, né, inicialmente ali capitaneado por Érica, Viviane Lasmar, né, então tem algumas autorias aí que é importante citar, mas onde eu tive o prazer de estar desde o início ajudando a construir esse processo, em algum momento, né, tive coordenando também o ciclo, foi um momento muito rico de encontros e de pessoas
que eu tenho muito orgulho, né? Então, alguns materiais que a gente produzia, apresentava, né? A Cadebio foi muito importante para esse processo nosso. Um exemplo que eu trago aqui para vocês de material que a gente produziu, que a gente trabalhou nesse daí, é só um estudo no caso, era tinha uma aula, né, no segundo módulo do ciclo de gestão participativa que ela falava sobre o tema participação, cidadania, né, no Brasil, a partir do olhar sobre o voto, o estudo de caso. E aí nós tínhamos esse infográfico, digamos assim, né, esse painel de facilitação gráfica, onde a autoria da Luísa Pado e da Mônica Passarinho, um painel belíssimo, a gente utilizou muito aqui, aqui numa aula em cima lá da Cadebio. Isso aí foi ideia do Paulo Russo, que também quero deixar claro, espero que ninguém da Cadebio esteja vendo isso, que essa aula foi feita ali na janela, mas enfim, então foi uma aula, era uma aula muito bacana, que suscitava muita discussão, né, sobre a nossa história, tudo, e que no final das contas virou um filme, né, virou um vídeo que a gente produziu sobre essa história toda, né, com alguns detalhes a mais, trazendo fatos históricos, enfim, é um material que até hoje é utilizado no ciclo, ainda que esteja defasado, né, dessa história. Ele foi atualizado até 2015, 2014, 2015. Precisa passar por uma revisão, mas, enfim, se vocês, a Kelly também colocou aí no chat, se vocês quiserem tiver curiosidade, também dá para acessar aí pelo chat. Ok? Johan, quem está no chat Felipe, que está no chat é o Johan, tá? O Johan? Ah, tá. O Johan. Eu não sei. Você passou para ele, Kelly? Tá. Ele tá sincronizado com você. Ah, Parceria maravilha. total. Maravilha. Valeu, Johan. Então é isso, tá? Então, se vocês darem uma olhada, é um material didático, né? Talvez o primeiro material didático audiovisual que eu produzi dentro do processo, né? Foi muito bacana, suscita muitas discussões bacanas no curso. E também foi um momento de agregar muitos amigos, né? Muitas pessoas com que hoje eu tenho uma admiração. Todos não estão aqui, mas eu deixo aqui minha homenagem a todos os colegas, em especial ao Carlos Giovanni, né? Que não está entre nós hoje, mas também teve o seu quinhão de contribuição nesse processo todo. Enfim, deixo aqui meu carinho para todos os meus colegas da gestão socioambiental do ciclo, tá ok? Dentro da gestão participativa também, esse momento, esse encontro regional de conselheiros, né, de unidades de conservação no Médio e Alto Solimões, que a gente trabalhou lá em 2012, eu trago esse exemplo porque é um momento de formação, né, que a gente foi o primeiro encontro dos conselhos lá, da Flona-Tefé, das Resex lá da região Alto Paraná, Baixo Juruá, Médio Juruá, enfim. Eu vou esquecer alguma unidade, com certeza. Mas foi esse encontro, para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que se utilizou facilitação gráfica, salvo vocês me consertarem isso, mas pelo registro que a gente pegou, resgatando a história dentro da casa, foi a primeira vez que teve facilitação gráfica dentro do Instituto Chico Mendes, né, que é onde essa estratégia, né, de educação, né, de registro, trouxe a facilitação gráfica como uma primeira vez que a gente utilizou como ferramenta de registro, né? Então, enfim, não foi uma ideia minha, foi uma ideia na época, né, da Gabi Calisto, que já tinha visto essa proposta lá no Rio Nini, com uma pessoa, né? Justamente com a Érica Bertiol, que foi a nossa primeira facilitadora gráfica, né? Hoje na casa a gente tem pessoas, eu não faço facilitação gráfica, mas hoje na casa a gente tem pessoas muito bacanas, né, que fazem, né? Eu lembro aqui rapidamente de 3 pessoas, né? A gente tem a Alessandra Fontana, a Luciana Ribas e a Isabela Deis. Talvez eu esteja esquecendo de alguém, mas é uma ferramenta, né, de registro, de educação, inclusive, muito importante. Eu julgo isso não só para comunidades extrativistas, né? Eu falo isso, inclusive, para a gente mesmo, para os nossos registros, para ilustração dos nossos instrumentos, dos nossos documentos. Então, fico muito feliz também de ter participado desse processo de trazer
de ter contribuído em trazer essa técnica aí de registro para nossa casa. E também aí deixo o meu registro do carinho aí com as pessoas que estavam nesse processo ao longo desses dias. Deixo aí minha homenagem, meu carinho. Eu vou pular um pouquinho de 2013 para 2016, porque depois eu vou falar da Coman. Mas aí eu vou falar de Noronha, né, que eu estive como gestor da APA, da APA e do Parque Nacional de Fernando de Noronha, onde o jogo foi uma belíssima e dificílima aula, né, que eu pude estar à frente lá das unidades entre 2016 e início de 2019. Qual era o desafio de gestão, né? Entre milhares de desafios que Noronha tem, um dos desafios de gestão de Noronha era estabelecer, né, processos educativos e de comunicação com a comunidade local, turistas, equipe técnica, né, e o aparato estatal de Pernambuco. Então, nós tínhamos uma das grandes demandas quando cheguei lá era estabelecer as pontes, né? Buscar estabelecer as pontes com a comunidade, com os turistas, com o estado de Pernambuco, que era um grande gargalo ainda hoje, né, na relação. Então, e aí a gente foi trilhando esse caminhar, né? Ora com alguns tropeços, ora com alguns sucessos, trabalhando, tentando se inserir na comunidade lá de forma com qualidade. E uma das coisas que a gente começou a fazer é estabelecer uma identidade visual. Né? Espero que a Decon não esteja nos vendo, mas a partir, né, nós precisávamos de uma cara, né, onde que não só o ICMBio, né, a logo do ICMBio dava conta, mas de uma linguagem visual para os nossos materiais. Então, né, a nossa capa aqui do plano de manejo da APA de Fernando de Noronha, né, esses convites que rodavam pelos WhatsApps na comunidade, então tinha muito disso, a gente trabalhava muito também nesses grupos de WhatsApp, nessa comunicação, né, muito nessa relação com a comunidade. Esse daqui foi a cartilha que chega, todo turista recebe esse folder, né, com QR Code para acessar as redes sociais, tudo, com enfim, né, todo turista ele recebe esse folheto, né? E todo esse trabalho de identidade visual, pessoal, foi feito por voluntários nossos, tá? Em especial o Vinícius Souza, que é um voluntário que ajuda a gente até hoje. Então ele vem, vira e mexe, ele gosta muito do ICMBio e vira e mexe nos ajuda muito nessa identidade. Então aqui, né, o nosso organograma dentro, esse daqui é material de divulgação, né? O mapa estratégico do nosso ICMBio, do planejamento estratégico que a gente fez, né? Tinha o nosso informativo Ecoar, que já existia, né, antes de eu chegar lá, mas a gente também jogou uma identidade visual, né, né, de comunicação, isso também dentro lá. Dentro do Ecoar tinha o Clarear, que eram peças, né, infográficos que traziam gestão, davam luz a dados da gestão, né? Esse aqui, por exemplo, é um caso exemplar para onde vai o valor do ingresso do parque, né? Essa pergunta é sempre recheada de muitas lendas dentro da ilha. Então aqui a gente tentou secar, né, o que vai para concessionário, o que vai para o poder público, né? Enfim, um pouco dessa relação. Tem que falar aqui. Tá? Enfim, também tinha um dia do morador, né, que era uma estratégia de comunicação com os moradores, onde alguns atrativos, né, que eram agendados, né, tem alguns atrativos, não sei se todos conhecem, mas alguns atrativos de Noronha, eles são agendados, então alguns dias eram exclusivos do morador, então a gente distribuía esse calendário pela ilha toda. Nosso YouTube, né, toda a estratégia de comunicação também passou pelo YouTube. Todos os atrativos tinham vídeos orientando de como era o atrativo, como o visitante tinha que acompanhar, né, se comportar nesses atrativos. O site também do Parque Nacional, né, que também era fruto do contrato lá com a Eco Noronha, eles faziam um site para nós, que também foi trabalhado todo nessa identidade visual. Um pouco de marcas que a gente criava, né, dos aniversários de 29 anos, 30 anos do parque.
Esse curso também foi um curso muito rico para nós, né, da comunidade escola ICMBio, que, enfim, de formação dos professores, que a gente também, enfim, daí é uma outra aula, mas foi muito rico, né? Participação também de colegas muito queridos da CGESAM, Paulo Russo, a Cristiane Menezes, né, da UNB, a Zara, enfim, a Cassandra, né, o Ivan, nossos colegas do ICMB, o Álvaro, lá também do Amapá, gente muito bacana. A gente levou também o Quinta da Boa Prosa lá para Noronha, né, nessa tentativa de comunicação com a comunidade e com o corpo de servidores também, era muito importante isso. Enfim, essa imagem à esquerda é da fachada do nosso prédio lá do ICMBio, né, ele está na fachada lá. É isso, são alguns materiais de comunicação que... E aí eu trago aqui a equipe lá do parque, do Parque da APA, como registro aí, deixo a minha homenagem, meu carinho para eles. Enfim, eu também coloquei para a Kelly aí, deve estar com o Johan, a página no YouTube do ICMBio Noronha, que mostra todos esses materiais audiovisuais que a gente construía lá, e também o site do ICMBio, lá tem todas as atas de reuniões de conselho, enfim, até eu sair, né, tem essas descontinuidades também, enfim. O que também é grave, né, aí já é outro assunto. Enfim, também agora eu faço parte, né? E aí eu faço parte desde 2013, com esse intervalo para Noronha, de 2013, setembro de 2013 e maio de 2016 na Coman, e desde abril agora de 2019, atualmente, eu faço parte da Coman, que é a Coordenação de Elaboração e Revisão do Plano de Manejo, né? Componho a equipe técnica. Qual é o desafio de gestão, né? Pelo menos é um desafio, isso não está pactuado com a equipe, isso é importante dizer, mas que eu entendo como sempre foi um desafio, não só da Comando, mas dos planos de manejo como um todo, né? Um dos desafios dos planos de manejo, do ponto de vista dos processos formativos e de comunicação, era trazer para os documentos uma linguagem mais acessível ao público e operacional para a gestão da unidade, né? A formação de servidores no novo formato de elaboração do plano de manejo também é um desafio de gestão. Então, vocês veem aqui, né, o novo método de elaboração do plano de manejo, trabalhado muito com facilitação gráfica. Toda essa arte aqui foi feita pela Érica Bertiol, nossa primeira facilitadora gráfica do ICMBio, que trouxe, né, eles fizeram. Eu não participei desse processo de construção, mas o que eu estou trazendo aqui para vocês já mostra uma preocupação da Coman, da equipe do plano de manejo, da coordenação, nessa linguagem, né? Um pouco nessa linguagem a partir de infográficos, de ícones, né? De representações gráficas para melhor compreensão. Uma das coisas que eu fazia dentro lá era o painel de gestão à vista, né? Isso aqui é um painel de gestão à vista, onde a gente traduziu todo o plano de manejo de uma unidade num painel. E foi justamente no Parque Nacional da Serra do Pardo, lá na Terra do Meio, onde a gente tem o mapa estratégico, a visão, missão, visão de futuro. Isso no método anterior, tá? Que os programas, né, o zoneamento, enfim, né, tudo tentar traduzir um plano de manejo na parede, né, com a estratégia da gestão à vista. Esse daqui também agora já no novo plano, né, tentando trazer o plano de manejo para a nossa pirâmide de planejamento. Esse aqui é um exemplo da Resex Extrativista Maria de Pirajubaé, ainda não está finalizado, mas a ideia é que a gente finalize quando o documento estiver totalmente consolidado, né? Esse aqui é a nossa pirâmide também de planejamento lá dentro da Coman, um pouco desse registro, né? Onde tem nosso zoneamento, enfim, nossos valores, nosso propósito dentro da coordenação. Uma ferramenta também muito importante que a gente trabalha também, que ajudou muito, isso veio lá desde o ciclo de gestão participativa, são os relatórios visuais, que são uma estratégia também de registro das reuniões, né? Então, aqui um pouquinho desses exemplos, não sei se vocês já se conhecem, enfim, depois a gente pode até passar para vocês algum exemplo. Não. E, enfim, alguns exemplos aí de relatório visual, que é uma forma também de traduzir, não só para nós dentro da casa, mas também
por exemplo, aqui é uma oficina do plano de manejo lá do Parque Nacional da Amazônia, né, em Itaituba. Então, ao final, né, numa estratégia de você ir construindo o relatório dia a dia, né, ao final eles já foram embora com o relatório em mãos. Então, isso foi muito importante, né, trazendo todo o resultado, não só do visual, mas o resultado, né, do conteúdo e também no visual. Mapas mentais também, não sei se eu tive que ficar anotando registros de reunião, tudo em mapa mental também, a gente traz isso para algumas experiências aí na Resex Bahia do Iguape, né, os passos para a estruturação dos instrumentos de gestão lá da Bahia de Iguape, enfim, também lá de Bahia de Iguape, né, um pouco do que permeia também nossos materiais. Aqui também é o nosso informativo interno da Coman, né, que a gente está lançando há pouco tempo. Nós da Coman, entre a equipe da sede e de fora, somos mais de 30 pessoas. Então a gente tem essa estratégia também de comunicação com a equipe, né? E aí o nosso informativo, qual é o plano? Ele tenta trazer essa aproximação da equipe, né, com as informações, orientações da casa. Ok? E aí também deixar o meu registro, o meu carinho aí pela equipe da Coman, a equipe ampliada. Não, todos não estão aqui, mas aqui do pessoal lá de Bahia de Guape, que eu trabalhei também, né? Mas deixo aqui o meu carinho, a minha consideração, meu respeito por esse trabalho tão bacana que está sendo feito na Coman já aí nos últimos anos. Estão de parabéns. E aí também tem nossa proposta formação, né, dos servidores. E aí que chegamos nas animações, né, nos vídeos de animação. Então, no início do ano, nós fizemos o curso, né, de formação de facilitadores para a elaboração do plano de manejo, que foi um curso em parceria da Coman com a CGESAM, né? E agora a gente tem essa proposta do curso à distância para a elaboração e revisão do plano de manejo, que está para se lançar, que vai iniciar agora no dia 15 de outubro, onde eu também estou participando desse processo de construção. Pessoas, basicamente, assim, em termos de... E agora chegamos, né? Chegamos na videoanimação. Né? Para a construção desses cursos, uma das ferramentas, né, que a gente está trazendo como possibilidade, né, de material didático, nós já utilizamos eles no curso de março e agora a gente está elaborando outros, né, para o curso à distância, são videoanimação a partir dessa experiência, né? Então, a videoanimação ela surgiu muito de um interesse pessoal meu, de trabalhar com essas questões. Eu lembro que eu conversava muito com a Virginia Talbot, né? A gente sempre, ela também é muito curiosa com essas ferramentas, a gente sempre via essas animações de mãozinha desenhando, né? A gente ficava muito intrigado, tentando trazer. E aí, no início do ano, para a construção do curso de facilitadores, me dediquei lá, né? Quem sabe perdi parte do meu carnaval nesse processo, mas, enfim, começamos a fazer essas animações. Acho que é isso. Pelo meu tempo aqui, eu falei 37 minutos. Aí agora, tem alguma pergunta? A ideia agora, então, é passar um pouco para mostrar para vocês do que é isso, né? Que vídeos são esses que eu tô falando. Não sei se todos já viram, mas eu vou deixar aqui e aí mostrar algumas funcionalidades básicas desse material. Fê, quanto tempo você... Eu acho que eu vou fazer isso em 10 minutos, 10, 15 minutos, rapidamente. Que horas a gente está? É porque a gente precisa contemplar o tempo da interação, né? Tá. Ver o que você acha que é o necessário. Termina esses 10 minutos, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, então. Vou apresentar para vocês o exemplo desse vídeo animação para vocês. E se houver interesse, quem sabe, né, e joga uma proposta também, eu posso mostrar rapidamente algumas funcionalidades. E se houver interesse, a gente pode depois fazer uma oficina à parte, onde eu posso fazer uma aula um pouco maior sobre esses vídeos. Então, a gente está falando disso daqui, pessoal, quando a gente fala desses vídeos de animação.
Eu acho que é Deixa eu... boa alternativa, Felipe, porque não vai dar para a gente também É, só ver e aprender, mas mostra um ambiente e daí a gente pode É. pensar num segundo momento, né? legal, legal. Então, só para... Vocês estão vendo aí o vídeo, eu não sei se eu compartilhei. Deixa eu... Porque eu tenho que compartilhar com áudio. Isso daqui eu sempre esqueço. Então, vou compartilhar de novo, incluindo o áudio. O povo está Vamos aqui lá. falando, quero aprender, gostei da história de oficina. Falou, vai ter que fazer, hein? Ai, meu Deus. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia. Vocês conseguem ver aí? Olá! Neste vídeo, iremos tratar Sim. do terceiro elemento a ser construído para a elaboração ou revisão do plano de manejo, os recursos e valores fundamentais da unidade de conservação. Os recursos e valores fundamentais são o último item da parte inicial do plano de manejo, que, junto com o propósito e declaração de significância, formam os componentes fundamentais do nosso documento. No gráfico, ele está no meio da nossa pirâmide, identificando quais elementos da biodiversidade e valores culturais são primordiais para a manutenção da significância e do propósito da unidade de conservação. Expressam o que a unidade possui de mais importante, sejam eles aspectos ambientais, sociais, culturais, históricos, paisagísticos, entre outros cuja conservação é essencial. Os recursos e valores fundamentais auxiliam a concentrar os esforços de planejamento e manejo no que seja realmente significativo para a unidade. Se os recursos e valores fundamentais forem degradados, o propósito e a significância da unidade de conservação podem estar em risco. Além disso, os recursos e valores fundamentais devem ter ligação clara com a conservação da biodiversidade, ou seja, nos casos dos valores sociais e culturais, sua manutenção deve estar ligada ao uso sustentável de recursos e à conservação da unidade. Uma boa seleção dos recursos e valores fundamentais é aquela em que os valores e recursos são cruciais para alcançar o propósito da unidade de conservação e manter sua significância, e a conexão entre esses elementos deve ser clara. Há forte consenso entre os participantes da oficina e a equipe gestora de que os recursos e valores identificados são vitais para a viabilidade futura da unidade de conservação. Os elementos escolhidos são específicos e não genéricos, sem abranger todos os recursos presentes na unidade de conservação. Os aspectos ambientais, espécies, ecossistemas, os processos ecológicos estão presentes. Vamos ver alguns exemplos? O Parque Nacional de São Joaquim é estratégico como produtor de água. Abriga inúmeras nascentes, incluindo a dos rios Tubarão, Pelotas e Canoas, que, além de abastecer as populações do entorno, alimentam o aquífero Guarani. O exemplo acima destaca a importância da unidade como produtora de água, designando como um recurso e valor fundamental as inúmeras nascentes que protegem os seus limites, prestando um serviço ambiental para toda a região. Outro exemplo. Cultura marajoara, expressão de culturas pelos mais antigas a voar iconográfica, histórias e lendas locais, como a Mãe de Fogo e a Mulher Cheirosa. O exemplo acima, da Reserva Extrativista de Soure, destaca como recurso e valor fundamental os elementos da cultura marajoara. Assim, ao preservar essa cultura no território da unidade, estaremos contribuindo para manter as práticas sustentáveis dos recursos naturais da unidade de conservação. Que tal agora construirmos os recursos e valores fundamentais da unidade com a qual estamos trabalhando? Esperamos que tenha ficado claro o conceito e um bom trabalho.
esse daqui já era um... Olá! Neste vídeo iremos tratar do segundo elemento. Então, pessoal, é mais ou menos esse o desenho, né? Talvez esse que eu mostrei agora foi um dos primeiros que eu fiz e já vi vários problemas. Talvez eu faria de outra forma, mas enfim, são ferramentas que é bem possível, né? Como pra vocês terem uma ideia, esse programa é o VideoScribe. Então, assim, ficamos combinados que eu vou fazer essa oficina, então a gente pode de repente passar para vocês um pouco desses conhecimentos. Mas antes de passar então a palavra para o Ricardo, ou Felipe? Não, a gente vai interagir um pouco e o Ricardo fecha na síntese dele, tá. que a fala dele é uma síntese. Tá joia. Ok, Ricardo? Então, Olha, vai ter que ser, né? Se estão mandando eu fazer, vou aprontar aqui. Tá bom, então tá tudo certo. para vocês terem uma ideia de como é o processo de construção, né? A gente faz a narração primeiro. Então esses vídeos, muitos vídeos foram feitos a narração pela Cassandra, né? Que ela tem uma experiência nisso, né? De fazer esse tipo de narração. E a partir da narração a gente faz a animação. Então foi no programa VideoScribe e eu aprendi ele todo a partir de tutoriais no YouTube. Pesquisando no YouTube, fazendo. Pra vocês terem uma ideia, sei lá, aí vai tempo de dedicação também, né, pessoal? Então, assim, sei lá, 3 semanas antes do curso, lá de março, a gente não tinha vídeo nenhum. Então, a ideia surgiu ao longo, depois da reunião de planejamento do curso, e a ideia surgiu de fazer esses vídeos. Eu fiz um, mostrei para a equipe gostou, aí comecei a fazer os outros. Enfim, esses primeiros demoraram muito tempo, né? E sempre numa perspectiva de construir materiais que também eles não sejam exclusivos para o curso EAD, né? Que eles também sejam utilizados nas nossas oficinas de elaboração do plano de manejo, né? Que eles tenham um multiuso, digamos assim, né? Talvez o custo-benefício fica mais adequado, né? Quando a gente dedica tanto tempo na elaboração desse material para sei lá, uma gama mais vasta, né, de possibilidades.